Boa noite. Que o Senhor nos ajude. Sempre. Irmãos, 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Aliás, esta carta, ela é apresentada por Paulo, o apóstolo, a uma igreja e nos dá orientações práticas, de tanto que Paulo, ele pede que essa epístola, que esta carta seja lida a todos os santos irmãos. E nós vamos à leitura, só que nós vamos ler alguns versículos, no capítulo 5, versículo 12 ao verso 28, para depois passarmos para os comentários. Podemos ler? Amém. Amém. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os que tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestei os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustentei os fracos e sejais pacientes com todos. Vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas aqui segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extinguais o Espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Amém, irmãos? Assim ele termina a carta. Oração. Amado Deus e Pai, santo e poderoso, majestoso Senhor, Criador dos céus e da terra. Pedimos nesse momento que o Senhor nos dê a capacidade para poder trazer a sua palavra, esta mensagem revelada a nós pelo Espírito do Senhor nas Escrituras, e que possamos, Senhor, com toda humildade, que o Senhor nos capacite e que cada coração possa ser expandido para poder compreender as suas santas, sagradas Escrituras. Em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Amém. Veja bem, meus irmãos e amigos, agradecemos a presença de todos e neste momento nós vamos iniciar o comentário da leitura. Pode parecer para você que a leitura vai ser uma e a maioria do comentário do texto vai ser outro. Não é uma disfunção de roteiro da própria mensagem, mas na verdade é que nós vamos iniciar o nosso comentário desta noite aplicando o que a igreja deve ter num dos principais pontos nesse momento da leitura, que o apóstolo fez questão de exortar os irmãos, porque toda vez que nós terminamos uma conversa, ou toda vez que nós estamos encerrando uma carta, um telefonema, nós queremos dar os recados principais. Isso nós fazemos com os nossos filhos, com quem nós amamos e cuidamos. Então nós, olha, volto a falar para você, cuidado com o que o pai já falou, que a mãe já te avisou, e assim nós fazemos. Tudo certo, irmãos? Nas cartas que o apóstolo escreve às igrejas como um pai espiritual deles, cuidadosamente ele zela pelo bem-estar do povo de Deus, da igreja do Senhor. Então ele faz alguns comentários e parece que ele muda um pouco de assunto e traz um e outro como se fosse um fechamento, e na verdade quando ele pede para reconhecer aqueles que ministram na igreja e que eles possam ter um estímulo brando, uma exortação corretiva,
e que a igreja toda tem esses líderes em grande amor, com alta estima. E também Paulo pede para que os irmãos nunca esqueçam de orar. E você, quando na leitura, você pode ver que vai ser o nosso assunto, principalmente quando ele começa a dizer para a igreja que tinha problemas externos e que a igreja ela deveria estar muito bem para enfrentar as tentações lá fora. Esse será o nosso assunto para nós hoje, quando ele diz no versículo 21, por exemplo, examinai tudo e retém o bem. Depois ele diz, evite ou abstende de toda aparência do mal. Da mesma forma que ele pede para a igreja orar sem cessar, ele também pede para que orasse por eles. E ele escreve a carta falando pode ver no versículo 1, Silvano, Timóteo e Paulo. E ele, olha, ore por nós, porque apesar que nós, além de nós estarmos pedindo para vocês orarem sempre, e inclusive nas orações acrescente nós também e ore por nós. Então, olhando agora para fora da igreja, o mundo que nós vivemos, neste mundo, imagine, irmãos, que nós estamos neste mundo bem à margem dele. Nós estamos no mundo, mas nós não nos envolvemos com as coisas do mundo. É como se fosse uma película. Está tão próximo de nós as coisas más, para nós e para os nossos filhos, e nós temos que tomar providências. E o que nos separa do mundo, do pecado, praticamente não existe divisão. Existe só fator de posição, do que não me interessa, do que eu absorvo e do que eu não me absorvo. Porque, na verdade, o mundo é o grande palco das ambições, dos pecados, das tentações. E num proceder de examinar tudo que aparece nas nossas vidas, nos nossos olhos, nas oportunidades, Paulo diz, olha, se você sabe se é bom ou não, você tem que examinar tudo, retendo o que é bom como uma peneira de malha finíssima e afastando, ainda que seja de simples aparências do mal. Não vai testar antes para ver se é bom ou ruim, evita. Olha o cuidado que o apóstolo Paulo demonstrou. Então hoje nós vamos aproveitar, se Deus quiser, a partir dessa leitura inicial aos Tessalônicos, fazer comparações com outras referências bíblicas sobre o que acontece no mundo, e não é novidade para ninguém, é mais para você, se tem alguma aparência, definir que não é bom e não é útil para nós, e o que deve se fazer como norma da igreja, nós acabamos de ler. E como você pode ver, Paulo diz, leia essa carta à exaustão, leia para todos os irmãos possíveis. E graças a Deus chegou até nós hoje. Temos a oportunidade de ter em várias fontes, pela tecnologia, ou papel, no celular, nas redes, estamos aqui, e quem não pode ler está ouvindo. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém? Então, primeiro nós vimos o apóstolo orientar a igreja a reconhecer, isto é, dar respeito aos que trabalham nesse sentido de preservar a igreja como um pastor que preserva as ovelhas. Então, quem te preserva e quem cuida de você, membro, irmão da igreja, você tem que agradecer isto. Como que nós agradecemos? Dando honra a essas pessoas, aqueles que são mais instruídos para nos esclarecer de coisas que antes nós não enxergávamos tão bem, e devemos ter em grande estima e amor, porque esses irmãos são preparados, por exemplo, no versículo 14, Paulo diz até dos desordeiros, ou de pouco ânimo, e ele diz para que deve ser paciente com todos. Não é só paciente com um outro, mas ser paciente com todos. Então, irmãos, nós vemos que Paulo escreve que quem nos trouxe ao seu reino é fiel. Deus nos trouxe para o seu reino, neste mundo, fora do contexto do seu reino, mas Ele nos deixou aqui até o dia de Jesus voltar,
Por isso que no versículo 24 ele escreve: fiel o que vos chama, o qual também nos fará fiéis. E agora, irmãos, nesse ponto de partida, nós temos que entender que no mundo que nós estamos, é um mundo que está indo de mal a pior. Cada dia mais. Não se surpreende, não fique assustado, mas equilibrado e sabendo que você tem que continuar fiel, independente do que acontece no exterior. E de forma que já podemos ler e conferir na palavra de Deus alguns sentidos para abastecer o comentário desta noite, quando nós olhamos em 2 Timóteo, capítulo 3 e versículo 13, curiosamente, é uma carta que ele escreveu a Timóteo mais tarde, e o próprio Timóteo que estava com ele nesta escrituração desta carta, como nós vimos no primeiro versículo. E que Paulo escreve para Timóteo, no mesmo teor do nosso comentário desta noite: mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E não é novidade para nós que um engana o outro, um puxa o tapete do outro, que é um vocabulário mais prático, as pessoas querem levar vantagens, e o que Paulo diz para Timóteo: não entra nessas equipes de pessoas, nesse mundo de pessoas que fazem essas coisas. Eu trouxe esse versículo para você, nós trouxemos para você ver que o mundo tem essa característica e nunca vai mudar. Ainda tem gente que acha que o mundo vai melhorar. Ele pode ter uma aparência de melhora, mas o contexto do mundo, do coração dos homens, isto nunca vai mudar. Certo? Então, irmãos, o que anda acontecendo lá fora não pode acontecer dentro da igreja. São estabelecimentos distintos de reinos distintos. As práticas comuns dos descrentes não podem ser rotina no meio dos crentes em Cristo Jesus. A prática comum dos ímpios não deve ser comum entre nós. O que é comum para eles é incomum para nós. E o que é incomum para eles, certamente a maioria das coisas serão comuns para nós. As regras do mundo não servem para a igreja do Senhor e nem para a sua família. Cada família, neste mundo, ela vai adotar ou seguir as ordenanças do Senhor, ou vai seguir as ordenanças do mundo. Nesse instante, por exemplo, o mundo articula coisas que podem contra o reino de Deus, nesse exato momento. Enquanto isso, a igreja e as famílias são os alvos constantes. Você deve entender que você é alvo constante de Satanás e dos seus seguidores. Estamos na alça da mira de Satanás. Ele sempre quer te derrotar. Por isso que sofremos. Por isso que sentimos o peso da perseguição. Quem é fiel é alvo de Satanás. Imediatamente nós devemos nos revestirmos de todas as armaduras de Deus, como nós vemos, por exemplo, em Efésios capítulo 6, 10 e 11, nós não vamos ler todas as armaduras, mas eu acredito que você, meu irmão da igreja, sabe e deve perseverar na rotina da leitura. E no versículo 10 e 11, Paulo escreve: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fiel ao que nos chamou, fiel que também vai nos fazer fiéis. Então, se Ele nos chamou, fortaleça na força de quem te prometeu ser fiel. E Ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Isso é ponto confirmado. Nós vivemos de cilada em cilada. Se o Senhor não cuidar de nós, nós não vamos conseguir até o fim. Os tempos das escancaradas doutrinas antibíblicas chegaram com força criminosa.
nas escolas dos nossos filhos. Todas essas doutrinações antibíblicas já estão nas escolas primárias, até nas universidades. Alteraram os currículos e colocaram coisas que antes nós achávamos impossível estar comentando. E é normal para os nossos filhos. O nosso comentário de hoje é como é que você está agindo diante dessas mudanças rápidas que Satanás está impondo e como nós vamos agir, como nós vamos nos comportar, porque os nossos filhos estão nesse ambiente. Lembra da película que eu te falei? Eles não têm a expertise ou a experiência de quem? Um pai e uma mãe que deve resguardar os filhos, assim como os pastores, os professores têm com a igreja. De forma que é decepcionante ainda, irmãos, quando alguns entregam seus filhos para essas instituições a serviço do mundo, sem ao menos desinfetar a mente dos seus filhos em casa. Podemos dizer, um aconselhamento que nós vamos passar para você, como proceder. Porque eu tenho visto irmãs desesperadas. Meus filhos estão aprendendo coisas que nós nem comentamos em casa, porque ainda eles são crianças para isso. Os tipos de relacionamentos possíveis, as coisas que o mundo está permissível em fazer, não concordo, não quero, mas eles aprendem em casa. Como proceder diante desta situação? Você vai tirar seu filho da escola? Nos termos de hoje é quase impossível. Concorda? É realidade isso para nós. O que nós vamos fazer então? Olha, se você, mamãe e papai, não está fazendo a lição de casa, você está perdendo. Todas as tardes que seu filho chega em casa, a primeira pergunta é: o que você aprendeu hoje na escola? Se ele for fiel a você, ele vai falar e você vai dizer: filho, não é bem assim. A palavra do Senhor está escrita desta forma, desta. Então, nós vamos ter uma batalha diária de reeducar, desinfetar nossos filhos, para que eles possam aprender mais e mais a palavra de Deus, e quando for nessa película lá fora, ter conhecimento do que Deus aprova e do que Deus não aprova. Por exemplo, neste momento, algumas crianças e jovens da igreja deveriam estar com seus pais em casa ou aqui na igreja, provavelmente não estão perdendo. Como nós vemos, estão perdendo pontos e a batalha está andando. Satanás está agindo. E ouço os irmãos pedirem oração pelos vossos filhos. E nós oramos por todos os filhos. Agora nós temos que ter essa contrapartida de ação. De ter os filhos puxados para nós, do nosso lado, nesse tempo. Então eles chegam todas as tardes, principalmente agora desses horários estendidos. Todas as tardes eles chegam com algum tipo de contaminação. E você tem a obrigação de descontaminá-lo, porque lá fora o mundo não tem trégua. E você também não deve ter trégua nenhuma. Como anda urgente os cultos dos lares? E quase não existem mais cultos nos lares. Um comentário bíblico, porque se o seu filho chega em casa e se tranca no quarto, e você permite, ou se vai pregar os olhos na televisão, ou se vai correr com os amigos, as amigas do dia a dia. Então ele está tendo uma extensão de tudo que é pecaminoso que ele viu lá fora, está dando continuidade debaixo dos seus olhos. Debaixo dos seus olhos. Então, estamos propondo para você, meu irmão, acordar e montar barreiras no seu lar, trincheiras no seu lar. Por favor, proteja a sua família, em nome do Senhor, porque o Senhor é fiel. E Ele nos prometeu: proteja o que Deus te deu de tão importante. É com tristeza que observamos, hora ou outra, filhos de jovens, de irmãos, envolvidos em tantas futilidades da vida, deste mundo pecaminoso, e com nenhuma reação de irmãos, decanos da igreja,
Isto é gravíssimo, porque paira no ar uma predisposição de assumir a sua própria fraqueza, da falta de força, um certo entreguismo de ceder os filhos para as potestades do mal. Não adianta, irmãos, suplicar depois na igreja a oração, porque não tem milagre nessas horas, tem ação. Porque o Senhor quer de nós a nossa postura. Porque entenda que nós estamos numa batalha do bem contra o mal. Porque além das súplicas, necessariamente deve acompanhar atitudes. O nosso campo não é da aceitação da passividade. E todos nós devemos ver como estamos agindo. A decepção que um pregador pode ver na igreja é a figura de crentes apáticos com a sua própria família. Crentes apáticos com a sua própria família. Crentes que não se revestem das armaduras de Deus e não passam as armaduras para os próprios filhos. Que não portam as vestimentas das batalhas. Enquanto o inimigo age, se prepara e ataca e nos fuzila. É impressionante como alguns vivem como se não houvessem inimigos neste mundo. A amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Tiago escreveu o quê? Tiago 4:4. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Ele faz uma pergunta. Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Você sabe o que é ser amigo do mundo? É quando você atravessa essa película e tem uma empatia, uma convivência, uma familiaridade com as coisas do mundo. Ou no seu celular, ou na televisão da sua casa, ou nas roupas, ou no próprio palavreado, e no ambiente em que vive, não tem filtro nenhum. Então isso é amizade. Amizade é convivência. E a Bíblia é clara, nós não temos que ter convivência com o mundo. Bem claro. João, o apóstolo, entra na conversa cravando uma verdadeira mensagem e verdade inerente ao assunto. Veja 1 João 2:15. Não ameis o mundo. Alguém tem dúvida, irmão, do que é a mensagem de não amar o mundo? Nem no que no mundo há. Não só ter amor ao mundo, mas nem o que há no mundo. O amor do Pai não está nele. Porque se alguém ama o mundo, ou o que há no mundo, não conte com o amor de Deus. Não conte, porque não vai estar. E que é para nós o amor de Deus? O amor de Deus, porque quem despreza o amor de Deus pelas coisas do mundo, está ausente de Deus. Porque Deus é amor. Esqueceu? Deus é amor. Está sem os cuidados de Deus. O Deus que nos ama quer cuidar de nós. Porque nós aprendemos, quem ama, cuida. Na verdade, eu pergunto para todos nós, você realmente ama seus filhos? Se você ama seus filhos e deixa o mundo cuidar, que amor é esse? Será que Deus nos ama e deixa o diabo cuidar de nós? Será que está acontecendo isso com a igreja do Senhor? O que Jesus disse a Pedro não foi o contrário? Que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja? E por que vai acontecer isso com os membros? E por que os membros vão permitir que aconteça com seus filhos? Porque se você ama os seus pequenos, mostre amor que você tem de Deus para eles. Neste vazio de cuidados é que causa o trauma ou os traumas da desnutrição espiritual. E como vemos, desnutrição de Deus, que podemos dizer é a ausência de Deus, ocasionando um processo assintomático de quanto o mundo é mau. Porque quanto mais se afasta de Deus, mais frio fico,
fica e mais insensível ao pecado. Lembra da película? Ele está aqui ao lado. Se você não tem essa barreira das armaduras de Deus, irmão, não tenha dúvida. Quem anda ao derredor procurando te tragar não vai precisar de mostrar muitos os dentes, não. Vai cair na boca dele. Vai cair na boca dele. Pode ser até membros de igreja, principalmente. E não perceberão o quanto andam sendo aceitáveis as coisas do império do mal. Anda conformado com o mundo. Entrando num processo de convivência harmoniosa, simpática, acessível com as coisas das trevas, como se fossem assim mesmo e inofensivas. Os poucos fiéis, aqueles que resistem debaixo dos cuidados de Deus, esses são aqueles que perseveram fiéis, firmes e irrepreensíveis no anúncio da verdade. Esses muitas vezes não são nem tão bem vistos aos próprios que estão flácidos ao pecado. Esses homens de Deus, mulheres de Deus, devem sim ter apoio das suas igrejas com muitos rogos, clamores, jejuns e orações. Efésios 6,18, Paulo escreve: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e agora vem, depois da oração, junto com a oração, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui está embutido a atitude necessária, porque nesse meio da propagação do engano, da mentira em rede mundial, unidos e apegados à grande salvação do nosso majestoso Deus, que nos livra do maligno. Esse não é descuidado, ele clama Jesus voltar, ele anda em temor, buscando a Deus, suplicando, orando sem cessar, orando um pelos outros, unidos e apegados à grande salvação do majestoso Deus, para que Deus nos livre do mal e do maligno. Porque, meus irmãos, toda essa massificação das coisas relativizadas, que é uma palavra tão pecaminosa, relatividade relativo é que cada um tem a sua verdade, e cada um tem a sua opinião, e cada um faz o que quer, anulando a verdade, anulando a mentira, anulando o certo e errado. Neste campo suavizado e todo misturado é que Satanás, vou usar uma expressão prática, nada de braçada. Então descaracteriza toda a lei da verdade, conduzindo multidões ao engano do maligno. Você, a sua família e a igreja em que Deus te colocou devem ser preservados unidos, fiéis, porque está escrito, mais uma vez, nosso texto, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Amém? Neste mundo perdido, a ausência de limites, a criminalização da disciplina, a concentração de direitos absolutos da própria carne, formaram tudo um campo fértil, propício para a natureza desenvolver as concupiscências da carne, onde tudo é livre, tudo é permitido. E Paulo escreveu no início da carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 21, porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram e o seu coração insensato se obscureceu. Não tenha dúvida, pecam conscientes, conhecem a Deus, mas não glorificam, não dão graças, e para acrescentar todas essas consequências, os seus próprios discursos relativizaram numa insensatez que tudo tornou-se sem definição do que é certo e errado.
Porque sem a glória de Deus, sem a graça de Deus, naturalmente serão entregues às próprias escuridões que procuram. Nesses tempos modernos que nós chamamos e que a história denomina, onde a permissividade tem proteção das próprias leis dos homens, proporcionando satisfação carnal e restrita neste mundo, sem peso de consciência e sem temor, não é? Sem peso de consciência e sem temor. Este é o momento para a posição de qual é o Senhor das nossas vidas em família e em igreja, irmãos. João, o apóstolo, definiu claramente os dois lados opostos e a ocupação de cada um. 1 João 5,19. João foi afirmativo em nome dos apóstolos e dos discípulos do Senhor. Sabemos que somos de Deus, consciência, e que todo mundo jaz no maligno, visão, informação de onde está, bem definido. Agora sim, João diz, somos nós contra eles, a luz contra as trevas. Não é luz ou trevas, convivenciando juntos, as trevas no plural, o império coletivo do mal, isto é, em todo o mundo, como escreveu o apóstolo, a luz no singular, apenas a glória de Deus, como Paulo escreveu em 1:21 de Romanos, não glorificaram a Deus, mas a glória de Deus em Jesus é que deve resplandecer nos verdadeiros filhos de Deus, que pode dizer, sei, estou bem certo do Deus que eu tenho e quem eu sirvo, a Ele eu sou fiel, como disse o apóstolo Paulo em outras palavras. Não, irmãos, nunca pense em encontrar bondade em qualquer canto fora da única proteção de Deus, Jesus Cristo o Salvador. Como os homens não deram compreensão a Jesus, todos foram destituídos da sua graça. O mundo está vestido a caráter do maligno. E João escreve no Evangelho, capítulo 1 e versículo 5, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Ora, acabamos de ler, Paulo escrevendo, portanto conheciam a Deus, mas não glorificaram a Deus. E agora nós vemos Jesus dizer, que a luz resplandece nas trevas, e as trevas não deram atenção, não quiseram compreender, fizeram pouco caso, como Isaías escreveu, 53, 55. Os fatos estão acontecendo. Agora, em quem está acontecendo? Não são nos servos fiéis, mas nos infiéis. Por isso, há muito tempo, que esse processo de devassidão e desenvolvimento em todo o mundo é uma realidade que não é de hoje. Voltando a Paulo em Romanos capítulo 1, isso é o primeiro capítulo, nós lemos o versículo 21, eu quero chamar a atenção para o versículo 24 e 25, que dá a deformação consequente dos homens. Por isso também Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Isso é fato no dia de hoje. Na televisão, no celular, qualquer criança de 5, 6 anos pode ter acesso a esses fatos que Paulo escreve. Se você não cuidar, vai ver antes de você. Então uma geração está atropelando a outra em relação a estas concupiscências. Pois esses mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. No mundo de hoje, irmãos, o que está valendo mais, a mentira ou a verdade? Aqui dentro, na graça do Senhor, conhecemos a verdade que nos liberta. Lá fora, eles conhecem a mentira que dá glamour a eles e os livra até das alçadas dos tribunais. É incrível, mas está acontecendo isso. Diante dos nossos olhos. O que resta para nós? Fidelidade a Deus, oração
e rogos para os irmãos e as igrejas, e para que os filhos sejam preservados. Porque se você não cuidar, seu filho vai ser um grande opositor na sua vida. E lá na frente, diz que trair-se uns aos outros, e quem vai trair é quem você alimentou deixar ser o seu próprio inimigo. Dias difíceis. Dias difíceis. Na sequência dessa pregação, embora esses reinados imundos aparentam poder e felicidade, porque nossos filhos encontram mais alegria lá fora, mais felicidade lá fora do que a alegria aqui de dentro. Isto é fato, porque precisam conhecer a alegria de servir a Deus e o querer servir a Deus e ver quanto a imundícia dessa felicidade que o homem fabrica aí fora. Estas hostes das maldades sabem muito bem fazer o erro para encantar os servos da sua própria perdição. Sem fé e sem esperança não se sustentarão. Observe que há durante este momento de euforia, dessas felicidades aparentes, dos seus deleites, o excesso de satisfação, vemos multiplicar pessoas que na ocorrência paralela a todos esses divertimentos da carne, seus surtos de crises existenciais nas próprias almas. Divertem e bebem o dia inteiro e depois se atola numa profunda depressão. E isso não acontece com os servos de Deus. Em nós há tristeza, a provação, a aflição. Então nós vemos, com os nossos olhos, a multiplicação de pessoas à procura de cura das suas próprias frustrações íntimas. O povoamento de clínicas de reabilitação de vícios, dos traumas, das síndromes, das infelicidades. Hoje as pessoas estão vendendo felicidade para aqueles que conquistaram tudo na vida, mas não têm um Deus para lhe dar satisfação. Imagine, você quer seu filho nesse mundo. Então por que permite tão fácil? O mal é tão pesado, tão astuto, que abocanhou a criançada. Desde as escolas primárias. Temos irmãos aqui que trabalharam em escola, que trabalham em escola, dão aula na escola, sabem muito bem contar coisas tristes desse dia a dia. Então esses infantes também já estão indo nessas clínicas de reabilitação social, devido ao vazio dos próprios lares, e famílias fora do padrão de Deus. Por favor, irmãos, não aconteça isso entre nós. Toda e qualquer organização fora da proteção, do padrão e guarda de Deus, adoece, padece e se perde para a eternidade. Nesse processo de busca, os indivíduos sobrecarregados dos conceitos que aparecem como um sistema para poder iludir a sociedade, um sistema filosófico dos próprios homens, de vida, sendo vazios de toda a paz que só Jesus pode dar. É crescente o número de diplomados nas universidades dos homens, renegando a palavra de Deus. Seus discursos sem vida não sustentam nem a si próprios, murcham e caem como uma erva. Como já escrevia o apóstolo Paulo, agora em Romanos 1 e 22. Lemos o 21, e agora nós vamos ver o 21 e 22, já lido também o 24 e 25. Olha o que Paulo escreve sobre aqueles assuntos todos que nós estávamos lendo, de se atolarem na podridão, na devassidão. Mesmo assim, os homens nesse atoleiro do pecado, eles dizem que são sábios. Dizendo-se sábios. Olha, irmãos, nós vemos que eles se afastaram de Deus, conhecendo a Deus, se afastaram de Deus, não deram glória a Deus, não deram graças a Deus, os seus discursos se desvaneceram. Aí está aqui agora Paulo dizendo dos discursos deles. E eles dizem, nós temos ciência, nós temos conhecimento, nós sabemos o que estamos falando.
Seus professores já falaram isso na escola para os seus filhos? Quem são vocês para dizer que Deus criou tudo? Nós temos ciência da evolução. Dizendo-se sábios, Paulo diz, tornam-se loucos. Você quer ter um filho louco em casa? Ninguém quer. Como você pode ver, é verdade dizer que os homens estão tão desvairados nas suas loucuras, nas suas arrogâncias, nos seus discursos desvanecidos, e agora eles viram para nós, olham para nós e dizem, os crentes são loucos. Esses são os nossos inimigos, que não brote de dentro de casa. E eles dizem, loucos não somos nós, são vocês. Então Paulo escreve para a igreja, cheio de paganismo ainda, no berço da filosofia, na Grécia Antiga, a cidade de Corinto, Paulo escreve uma carta para aqueles irmãos. E diz para ele em 1 Coríntios 1:23, olha só, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os coríntios, os gregos. Que os gregos tinham? A filosofia que o mundo tem hoje. Não tem o escândalo dos judeus no mundo, mas os nossos filhos aprendem a loucura dos gregos. Seu filho não aprende na escola judaísmo, ele aprende o helenismo, a cultura miscigenada entre os romanos do grande império e também somando todos os filósofos, as escolas filosóficas do mundo, e vai aquela carreira de homens admirados, venerados, como disse o irmão Renan, do panteão dos filósofos. Eles aprendem essas coisas loucas e Paulo diz, olha só, bem simples, nós pregamos Jesus crucificado, vocês são loucos. Amém? Cada dia mais que se aproxima o dia do Senhor, seremos anunciados como os pregadores das coisas loucas. Quando você percebe que dentro de casa, na sua vizinhança, nos seus relacionamentos que você tem aí fora, que te tratam como um louco, pode ter certeza, Jesus está se aproximando. Amém? Amém? E que você seja mesmo um pregador dessas coisas estranhas do Jesus crucificado. Você, irmão, vai ter que ter muita fé, muita perseverança, porque junto com esse bojo vem as perseguições. Como nós lemos, fiel que nos prometeu, e Ele também vai nos fazer fiel, porque senão nós íamos arriar. Então, nós vamos ter que ser pregadores de assuntos loucos para o mundo. No entanto, você terá que ter muita convicção, postura da palavra da verdade, do poder de Deus, da única fonte de resgate deste lodo social, Jesus Cristo de Nazaré. Amém. 1 Coríntios 1:18, novamente Paulo aborda o assunto. Mesmo capítulo que nós estamos lendo, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Amém. Não tem jeito de andar junto, irmãos. Como se diz aí fora, ou é ou não é. Paulo diz bem claro que a palavra da cruz, do Jesus crucificado que ele prega, como nós lemos no versículo 23, esta mesma palavra da cruz é coisa louca para quem está no lodo do pecado. Meus irmãos, Paulo diz, mas para nós que somos salvos, é o poder magnífico de Deus. Viva isso. A verdade será cada vez mais recusada neste meio perdido, por consequência da própria objeção, como nós lemos Paulo dizer em Romanos capítulo 1.
O mundo será transformado num grande hospício. Você acha que eu estou exagerando? Acabei de dizer, o mundo está caminhando cada dia mais para um grande hospício. Porque nós estamos tratando de loucos e chamados de loucos. Agora, nós recorremos ao Senhor, e eles recorrem ao suicídio, à concupiscência, aos pecados intermináveis, ao empoderamento, ao dinheiro, mudança de sexo, tudo que eles pensam eles querem fazer. Agora, os seguidores de Jesus são loucos, porque nós cremos num Salvador que nos ensina o que é certo, o que é errado, o que é verdade, o que é mentira. Não precisa nem ser espiritual, é só ser visual. Ter um pouquinho de discernimento das coisas que andam acontecendo. Nesta crescente nova ordem mundial, irmãos, que se caminha tão rápido, os homens desesperados correrão de uma parte para outra, para de nada efetivo acontecer ou encontrar. Olha só, nos chamam de loucos dentro do próprio ambiente de loucura deles. A igreja não é coisa de louco. Aqui nós não fazemos loucura, nós amamos uns aos outros, nós cuidamos uns aos outros. Jesus nos ensinou a amar o próximo como a nós mesmos. Pode ser estranho, mas não é loucura. Jesus disse que uma mão faz, a outra não deve saber. Parece até estranho para os orgulhosos, mas não é loucura. É sensatez. Acompanhado com a palavra da cruz, vem a sensatez. Daniel, numa certa oportunidade, Daniel 24, dizendo sobre esses acontecimentos, foi um dos grandes profetas desses últimos tempos, da última semana, e ele diz que muitos correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Daniel 12 e 4, aliás, desculpa. Daniel capítulo 12, versículo 4. E Daniel diz que a ciência se multiplicará. Olha, se os loucos tornam grandes cientistas, então os homens vão ter abundância de ciência, conforto. Só porque tem conforto não quer dizer que não são loucos. Conforto, tecnologia, sábios até onde puderem nas suas filosofias. No entanto, meus irmãos, sem vida. São aqueles que perecem. São cada vez mais desprovidos, vazios de Deus. E todo vazio de Deus promove a loucura. Tempos em que os estúpidos, ou estes estúpidos, são os influenciadores, obstinados de toda a massa humana. Os chamados influencers, os youtubers, eles estão aí. Talvez seus filhos estão prestando mais atenção neles do que na própria pregação do Evangelho. Talvez as crianças estão prestando mais atenção neles e seguindo eles do que seguindo o que você fala para eles. E isso anda acontecendo. Aproveitam almas vazias da verdade para tornarem cada vez mais nécios e ignorantes. Irmãos, como diziam os nossos antigos, a coisa está feia. Mas isso há uns 40, 50 anos atrás. Nossos pais não diziam? E eu ouvi minha avó, meu avô dizer, a coisa está feia. Por causa de coisas e outras que acontecia, de uma violência aqui, outra ali, quando a notícia ainda chegava. Agora, se no tempo deles viam tantas feiuras assim, porque coisa feia é feiura. O que você enxerga hoje? Está tudo bem? Será que os nossos avós eram tão ignorantes que aquelas coisas eram feias para eles e agora ficou tão interessante para a geração de hoje? Quem na verdade estava errado ou está errado? Ou quem é louco, quem não é louco? Na verdade, irmãos, nós precisamos de entender cada vez mais
e sermos discernidores da verdade e que possamos colocar a verdade em ação através da exaustão do apego e o amor que nós devemos ter, porque é isso que Deus faz conosco. É o que nós devemos fazer com quem nós amamos. Amém? Amém? Boa noite a todos, boa semana a cada um de nós, que Deus nos ajude. Amém?